Querido, a palavra de Deus que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 24. Mateus capítulo 13, versículo 24. Oh, Deus maravilhoso. A palavra de Deus vem falar sobre a parábola do joio e do trigo. E ela diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quero que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Repete comigo assim: mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Obrigado, Pai, por essa palavra que é santa, essa palavra que é a sua boca, Senhor, que vai falar nesse lugar, através do teu Santo Espírito, por meio de Jesus Cristo, a cada um dos nossos corações, porque nós precisamos ser edificados na palavra, nós precisamos ser fortalecidos na tua palavra, para que possamos ser homens e mulheres santos, benditos nessa terra, e que possamos estar preparados para a tua volta, Senhor, através da santificação e lavagem pela tua palavra, em nome de Jesus. Pai, esse momento que a palavra vai ser pregada, eu peço, Senhor, que teu Espírito toque profundamente em cada coração, unja a mente e a memória de cada um aqui, para que todos possam prestar atenção naquilo que o Senhor vai falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Jesus, através das suas parábolas, Ele sempre nos ensinou coisas profundas, através de histórias tão simples, maneiras tão simples e curtas de falar, mas com uma verdade profunda e eterna, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, amém, querido? Diz assim comigo: a palavra de Deus é eterna. Aí no versículo 24 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Olha, essa parábola é para comparar com o reino dos céus. E o reino era para ser aqui na terra, não sei se você sabe disso. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou eles no jardim, o reino era aqui na terra, porque Deus disse para ele: olha, reine nessa terra. E o reino era para ser aqui, e Deus era para vir aqui na terra e habitar com o homem. Mas isso foi manchado. Mas Jesus está falando de novo aqui, que agora tem o reino dos céus. Na terra não deu certo, então vamos levar esse pessoal para o céu, né? Então essa parábola aqui está dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Quem era a boa semente que Deus semeou no jardim do Éden, querido? Adão e Eva. Eles eram puros, eles não eram santos ainda, mas eram inocentes, eram puros. Se comesse a árvore da vida, seriam santos para sempre, e o Senhor estaria aqui. Então foi a boa semente que Deus semeou, né? Lá em Eclesiastes diz assim, ó: eis que tão somente achei que Deus fez o homem torto, reto. Então Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas
astúcias, em confusões, procurando o pecado. Adão e Eva não vigiou, o que aconteceu? A serpente lançou o joio, a boa semente. Deus ia criar nessa terra aqui pessoas santas, benditas e eternas. E a serpente apareceu ali, querido, e ela lançou o joio. Hoje, na nova aliança em que nós estamos, o Senhor nos redimiu de novo. Glória a Deus por isso. Você sabe o que é redimiu, querido? Ele tirou de nós toda a culpa do pecado. Ele trouxe a redenção, Ele nos comprou do mercado de escravo. Nós já saímos desse meio das trevas. Por isso que diz lá em Colossenses, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, querido, posso dizer para você que é o seguinte: nós não temos uma serpente que está nos rodeando, nós temos um leão, nós temos agora um dragão, e nós precisamos fazer o quê? Vigiar, para que o inimigo não plante em nosso coração o joio, porque se ele crescer, querido, nós vamos nos transformar em joio, e a boa semente do Senhor não vai vingar no nosso coração. Aí no 26 vai dizer assim: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E quando esse joio entrou na vida de Adão e Eva, a partir dali, querido, é luz e trevas o tempo todo, brigando. A gente já vê os dois primeiros filhos, Abel e Caim. Quem matou quem? Abel matou Caim ou Caim matou Abel? Caim matou Abel. Olha lá, o joio e o trigo. E aí a história vai decorrendo, nós vamos vendo esse joio e trigo todo o tempo. Você vai no capítulo 6, já está falando que os filhos de Deus, que era descendente de Sete, a linhagem dos filhos de Deus, os santos, da onde descenderia Jesus, estavam se engraçando com as filhas dos homens, que era da descendência de Caim. Então já começa o joio e trigo querer se misturar. Aí Deus manda o dilúvio, aí só Noé e sua família se salvam e tudo começa de novo. Aí Deus chama Abraão para fazer uma promessa, para levantar um povo. Aí Abraão, quando ele está casado lá com Sara, e Sara era estéril e não nascia esse filho, ele foi ter filho com a Agar, a escrava. E aí nasce Ismael. E depois nasce a promessa que Deus tinha dado em Sara, onde nasce Isaac. Aí de novo joio e trigo. E esse joio e trigo existe o tempo todo na terra brigando. E na nossa geração, em 2015 agora em que nós estamos vivendo, esse joio e trigo está aí o tempo todo. E a gente tem que se santificar, a gente tem que retirar de nós tudo aquilo que é joio. Amém? Nós somos um povo santo. Você crê nisso? Você é de santos porque eu sou santo. Vós sois para mim nação de sacerdotes. Eu constituí para vocês um reino, diz em Apocalipse. Olha o que Jesus chama de nós, nações de sacerdotes, querido. Você é um sacerdote de Deus, você é santo, você foi chamado para ministrar o coração de Deus. Você foi chamado para o tempo todo estar cantando o que nós cantamos hoje. Nós amamos tua presença, nós amamos tua presença, doce presença. Porque Ele ama ouvir a tua voz, querido. Ele ama ouvir o teu coração. Amém? Você está entendendo? Versículo 26, vai lá comigo. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também joio. Então vindo os servos do dono da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. O joio, ele tem o nome de cisânia. Se você digitar na internet cisânia, você vai ver, ele é muito parecido com o trigo, né? O verdadeiro trigo. E só pode ser distinguido na época, é outra coisa que só para você entender, na época das espigas. Porque aqui as espigas já estão maduras, mas o joio ele fica assim, ó. Mas quando tudo está verde, parece que ele é igual, mas as espigas deles são menores. Mas quando eles estão tudo brotando, parece, você não sabe quem é o joio, você não sabe quem que é o trigo. São muito parecidos. E às vezes a gente tem certeza, é trigo e é joio. A gente fala, é joio, não é trigo.
Então são muito parecidos. Por isso que o Senhor está falando aqui para esperar que na hora dos frutos vai acontecer as coisas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então quando alguém queria na realidade na época destruir o campo de trigo de alguém, você sabe o que ele fazia? É igualzinho Jesus contou, o inimigo ia lá à noite com um monte de semente de cisânia, que é o joio, e ia jogando, ia plantando, para que quando nascesse contaminasse toda a plantação daquele homem do qual aquele inimigo não gostava. Então ele contaminava. E o que o diabo fez? A igreja nasceu lá em Pentecostes, amém? Sim ou não? A igreja está comigo? Vamos falar assim. Vocês estão aqui comigo, todo mundo, amém? Eu não sei, eu estou falando, vocês não respondem, eu não sei se eu estou surdo, o que está acontecendo. Ela nasceu em Pentecoste. E nunca mais teve joio no meio, amém? Sim ou não? Ah, meu querido, o inimigo, ele é uma besta teimosa. Ele é um jumento chucro. Ele não desiste. Ele começou lá no Éden e vem. A igreja é santa, mas ele tenta entrar, ele tenta contaminar a igreja. Ele tenta lançar no meio da igreja e no coração das pessoas o joio. E se fala assim, pastor, está amarrado na minha vida porque eu sou santo. Se você é santo, você é o primeiro da lista dele. Porque aqueles que não são santos já é joio. Mas você fala, não, eu tenho buscado, tenho orado. Amém, querido, e continua. Porque você está na lista dele. Você entendeu? E você não fica preocupado porque você está na lista dele. Você fica preocupado se você não estiver na lista dele. Porque se você não estiver na lista dele, é porque você não faz peso para a glória de Deus. Mas quando você é luz e você incomoda, você está na lista dele. E ele vai querer colocar joio no seu coração, sim ou não? Sim, claro que vai. Você tem valor e ele sabe disso. O Espírito Santo habita em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E ele sabe disso. Ele fala, puxa, eu preciso, essa luz me incomoda. Você sabe por que incomoda, querido? Porque ele já foi luz. Ele tinha um apelido de Lúcifer, que quer dizer estrela brilhante. Ele era o cara. E hoje ele está numa escuridão. E quando ele vê que trocou os papéis, agora a igreja é luz. Agora é a igreja que toma conta da terra, a igreja que está aqui para reinar com Cristo. E isso incomoda ele. E ele diz, eu preciso colocar joio nesse coração. Você sabe por que ele tem raiva da gente também? Porque se você ler lá em Isaías 14, vai falar que ele andava aqui na terra com pedras preciosas. E ele era guarda da terra, ele guardava a terra. A terra, na realidade, era como se fosse dele, ele guardava. E aí ele cai por querer tomar o trono de Deus. E Deus passa a terra para quem? Para o homem. Criou Adão e Eva e diz, reina aí. Ele ficou macho com isso. Se é que nós podemos chamar ele de macho, né? É um covarde que negou a glória de Deus, negou continuar servindo esse Deus tão santo. Mas ele quer colocar joio, querido. Ele tem sondado a igreja Chama Viva, ele tem sondado todas as igrejas que são santas na terra, todas as igrejas que estão no caminho certo da adoração. Ele quer, querido, você pensa que ele tá gostando do que nós fizemos hoje aqui? Você pensa que essa presença gostosa que estava aqui e esses cânticos está alegrando o coração dele? De jeito nenhum, mas nós não estamos preocupados. Nossa preocupação é alegrar o coração do nosso Pai, mas ele está incomodado. Por isso que o tempo todo nós não podemos deixar de vigiar. Não pode deixar, querido. Jesus, quando vai falar com os discípulos, ele não fala assim para os discípulos, orai e vigiai. Ele fala, vigiai e orai. Que se você não vigiar antes, não vai adiantar nada. Fica, querido, ó, antena ligada, atento o tempo todo. E nós só vamos distinguir o joio do trigo pelos seus... Diz assim, eu só distingo o joio do trigo pelos seus frutos. A palavra de Deus em Mateus... Eu apertei uma vez só, não sei porque foi duas. Volta para mim, menino lindo.
Mateus 7,19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aí Jesus completa dizendo, assim pois pelos seus frutos o conhecereis. Você sabe por que eu estou falando isso? Eu disse aqui, o joio e o trigo, eles crescem junto. São iguaizinhos, você nem sabe quem é quem. Por isso que Jesus falou, não arranca antes, senão você pode arrancar o trigo achando que é joio. E ele cresce bonitinho, mas na hora de dar as espigas, você sabe quem é o joio e quem é o trigo. É na hora dos frutos que a gente sabe quem é joio e quem é trigo. E eu pergunto para você, igreja, que frutos nós temos produzidos? Frutos de justiça, frutos de santidade, frutos de misericórdia, frutos de amor? Ou nós estamos ainda produzindo frutos de joio? Então o Senhor nessa noite quer que nós sejamos espigas de trigo. Aquela que a pessoa já olha e diz, não, é trigo, olha os frutos. Essa mulher é santa, esse homem é santo, olha a misericórdia, olha o coração. As pessoas vão saber, e é claro que Deus também sabe. E na hora de ajuntar os seus, o anjo sabe quem é joio e quem é trigo. Ele já vai pegando o trigo e levando para o Senhor. Amém? Nós somos árvores plantadas na casa do Senhor. Tem acho que é Isaías que fala sobre isso, ou um salmo, não me lembro, que diz que somos árvores plantadas na casa do Senhor. E aí eu ligo aqui com o salmo número 1, que está plantada junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não murcha, e no devido tempo dá o seu fruto. Fruto. Aqui, se você voltar nesse texto, Jesus vai falar, pode o espinheiro produzir figo? Não pode, porque espinheiro não dá fruto. Amém? Então, se você é trigo, você é puro, você é santo, você é do Senhor, produza frutos de justiça a Deus. Porque eu sei que se a trombeta tocar agora, querido, você e eu vamos subir. Porque pelos nossos frutos nós vamos ser recebidos pelo Pai. Na escola bíblica nós estávamos falando que ninguém vai para o céu por aquilo que recebe, mas nós vamos para o céu por aquilo que nós damos. Porque eu recebi dom, porque eu recebi ministério, porque eu sou pastor, porque Deus fez um milagre na minha vida, eu estava na cadeira de roda, agora eu ando, vou para o céu. Querido, tem muitas pessoas com milagres queimando no inferno, muitas pessoas com dons, com ministério que foram para o inferno, porque não é aquilo que eu recebo que me leva para o céu, mas é aquilo que eu dou pelos seus frutos. E quando eu produzo frutos de justiça, eu sou digno de morar no céu, eu sou digno do reino de Deus. É claro que a salvação é pela graça, eu entendo isso, mas depois que você foi salvo, o próximo compromisso é produzir. Amém? Nasceu um novo homem dentro de você. E depois o próximo compromisso é que esse novo homem produza frutos na nossa geração, na sua casa, aonde você está. Para que você possa ser chamado por Deus de trigo e não de joio. Amém? Tem muitos homens, diz assim comigo, tem muitos homens de Deus. E vou falar para as mulheres, quando eu estou falando homem, você está incluído no meio. Não estou falando homem sexo aqui, estou falando homem tipo, humano. Então vamos dizer de novo, tem homens de Deus. E agora esqueci o que eu ia falar. Meu pai, o que eu ia falar? Era uma frase que... Ai meu Deus, eu fui falar das mulheres, eu falo, não pode falar de mulher. Mulher é uma bênção que Deus põe na nossa vida. Amém? Então deixa para lá. Eu quero falar algumas coisas aqui, querido, para que a gente possa entender algumas coisas do joio. Como saber se o fruto, como saber se a minha vida, ela está classificada como joio ou trigo? Eu tenho que sondar, eu tenho que mergulhar no meu coração, eu tenho que também me provar, eu tenho que olhar para mim e ver, me examinar. Até na ceia, quando Paulo vai falar aos Coríntios, porque ali havia muito pecado e as pessoas em pecado ceiavam, e por isso que ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Você olha para dentro de você, faz uma introspecção.
E você olha para você mesmo e vê e prova. Estou nos caminhos, estou certo. Será que eu não estou falhando com alguma coisa? Eu preciso me consertar. E Deus não quer homens e mulheres perfeitos, porque Ele sabe que não vai achar. Mas Deus quer homens e mulheres que estejam buscando a perfeição, que estejam em processo de santificação. Deus já nos chamou de santos, porque lá em 1 Coríntios capítulo 9, vai falar de uma lista de pecado. Ele diz assim, tais fostes algum de vós, mas fosse justificado, fosse santificado. Ele já sabe que você é santo, porque ele está olhando lá na frente no céu, um santo morando com ele, amém? Porque Deus não foi e nem será, Deus é, Ele é atemporal. Só que, ao mesmo tempo que Ele olha para mim e me vê um santo, mas só que eu estou em processo de santificação. Todos os dias. E para mim estar em processo de santificação, eu tenho que sondar a mim mesmo. Em vez de eu ficar espiando o vizinho por cima do muro e sondando. Em vez de eu querer sondar o irmão, eu tenho que sondar a mim. Examinar a mim mesmo, aonde eu estou falhando. E dizer, Senhor, eu preciso melhorar nessa área. Me ajuda com teu Espírito. E às vezes, queridos, vocês pensam que porque um homem é pastor, ele tem menos defeito que você. E às vezes, nem é assim. Às vezes o pastor tem mais defeito que muitas ovelhas. Ele só tem um dom e um chamado que Deus o capacitou para aquilo, para cuidar das ovelhas. Mas todos nós estamos em processo de santificação. Amém? Paulo diz assim, não que eu tenha chegado à perfeição, mas prossigo para o alvo. Eu estou buscando, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para que as diante de mim estão. Ele vai nesse processo de santificação até chegar o dia da glorificação da sua ressurreição. Amém? Você está entendendo? Primeira coisa que a gente vai entender é que o joio é imaturo. Por quê? Como eu disse, as duas crescem, o joio e o trigo, os dois, né? Só que na hora de amadurecer, o trigo verdadeiro vira palha, ele fica amarelo, e o joio continua verdinho. Como aquela foto que eu mostrei para você, ele continua com as espigas, mas verde. E verde fala de imaturidade. Então, na casa de Deus, todos nós fomos chamados para amadurecer. Então nós temos que buscar amadurecimento. Você não pode ficar 10, 20, 30 anos dentro da casa de Deus como um bebê. Não é normal isso, espiritualmente falando. O apóstolo Pedro vai dizer assim: crescei na graça e no conhecimento. Então você tem que crescer. Você vai continuar do seu mesmo tamanho fisicamente, mas por dentro você vai ficando grande, querido. Você vai crescendo na presença do Senhor. Ele vai te enchendo de sabedoria, Ele vai te enchendo de conhecimento, Ele vai te enchendo de luz, Ele vai dando maturidade. Então o verdadeiro trigo, ele vai amadurecendo. Mas se a pessoa continua verde, ela está sendo classificada como joio. E ela precisa se despertar para virar o trigo. Agora, como conhecerão, né? Como vai conhecer se não lê, se não busca, se não ouve, se não paga preço para entender a palavra de Deus? A luz que vem em nós, querido, e a luz que cresce, ela não é apenas colocada, ela é buscada. Os espíritas falam muito: a luz esteja sobre você, a luz. Mas a luz, ela não vem se não for pelo conhecimento daquele que é a luz. Amém? Jesus Cristo é a luz. E quanto mais eu conheço dele, se ficar só na mente não serve para nada, mas esse conhecimento tem que virar luz em mim. E conhecereis a verdade vos libertará. O que mais? O joio é inflexível. Por quê? Porque essa também é a diferença. Quando os dois ficam adultos, o caule do trigo, ele é flexível. Mas a do joio, ele é reto, verde e rígido, ele quebra. São pessoas que são duras no tratamento de Deus. E você sabe que às vezes Deus perde a batalha? Você sabe por quê? Porque Deus não criou o robô, Deus não força o homem para nada.
Porque forçar seria estupro, né? Não estupro, estrepe. Forçar seria estupro. Deus é um Deus de amor. E às vezes Deus perde a batalha. Por que eu falo isso? Fala, pastor, você não está falando heresia? Não, porque o inferno está lá para provar que todas as pessoas que estão lá é onde Deus perdeu a batalha. Porque Deus não pode? Não, porque Deus não quis forçar. E ele é bem cavaleiro. Ele chega, ele bate a porta. Se alguém ouvir, dê atenção. E se esse alguém vier abrir a porta e convidá-lo para entrar, ele entra. Se não, não entra. Não é como aquela música do Roberto Carlos, quem é das antigas vai lembrar, né? Que diz assim, hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito. Quem lembra dessa música? Vamos ver se só eu que sou velho aqui. Ah, meu pai do céu. Mas eu vou cantar a letra para você. Você lembra também, viu, Vânia? Vem com essa não. Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, procurando encontrar uma saída. Aí fala assim, quando em minha porta alguém tocou, sem que ela abrisse, algo entrou. E era algo tão divino, luz em forma de menino. Que luz que era essa que bateu e foi entrando sem ouvir? Hã? Sem alguém abrir. Um demônio em forma de luz. O próprio. Porque ele não pede licença. Ele não pede licença. Ele arromba, ele entra, ele empurra. Então Deus tem perdido batalha com muitas pessoas, querido. Mas nós vamos dizer para o Senhor nessa noite, Senhor, a batalha que o Senhor tem comigo para me santificar, o Senhor não vai perder, amém? O Senhor vai ganhar, porque eu já sou teu, sou propriedade tua, sou lavado no teu sangue, fui comprado como tua casa. Então essa é uma outra diferença. O joio, ele é muito rígido, e nós temos que amolecer o nosso coração. Temos que pedir para o Senhor, me dá um coração de cera, Pai, me dá um coração mole, me dá um coração de carne, tira o coração de pedra, o coração petrificado que nós trazemos do mundo, e vamos pedir, Senhor, me dá um coração de carne, aquele tão sensível que quando Deus toca, você já sente, você já sabe o que é para fazer, amém? Outra coisa, o joio, ele é superficial. Você sabe como que é a raiz do joio? Ele é assim, ó, a do trigo, ela desce. Eu ia falar desce para baixo, mas não vou falar não. Ela desce e vai procurar umidade lá embaixo. E é uma planta que ela fica mais estável por causa disso. Sabe o que o joio faz? Ele joga a raiz só por cima. E ele entrelaça na raiz, é meio chupinça, né? Chupinça que fala? Chupim, né? Sanguessuga. Ele enrola na raiz do trigo e não vai profundo e fica só ali por cima, chupando a umidade que o outro está trazendo. Ele é superficial, não tem profundidade. E nós precisamos, dentro da casa de Deus, buscar as águas profundas do Espírito. E você sabe que muitas vezes a pessoa se torna joio e não trigo. Falando agora, vamos falar de nós, dentro da casa de Deus, porque ela não quer pagar um preço de buscar as águas profundas. Porque a palavra de Deus é bem clara, buscar-me-eis e me achareis. Ele não vai dizer, vai me achar se você não buscar. Buscar-me-eis e me achareis. E eu vou me deixar ser achado se você me buscar. E Deus está lá no trono esperando você. Ai, mas como eu vou chegar no trono? Fecha o olho, querido, o Espírito te leva lá. O novo e vivo caminho já foi aberto pelo véu, que é a carne de Jesus, o sangue. O novo e vivo caminho já foi aberto, dizem Hebreus. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, Deus está no trono esperando os seus filhos vir. Mas tem muita gente que não quer pagar o preço. E aí começa a se classificar como joio. Por quê? Porque ele é superficial. E às vezes, sabe quando a gente fala, que eu falei agora, que às vezes ele enrola na raiz do outro, é aquele crente que vive só, ora por mim, 6 horas, né? O crente 6 horas. 6 horas para mim, 6 horas para mim. Amém, querido. Como é bom orar um pelos outros, a Bíblia manda fazer isso. Mas só que tem gente que não ora nunca e só fica pedindo oração. Ele mesmo não ora, está errado. Você tem que começar a lançar suas raízes. E você sabe o lugar bom para você lançar suas raízes? Aquele lugar secreto da tua casa, onde você bota o joelhinho ali, a raiz vai, querido. E ela busca as águas profundas do Espírito. E aí você não é classificado como um joio. Amém?
E o joio tem aquela coisa de impressionar, porque você vê quando o joio cresce, ele é diferente do trigo. Ele não quer ser igual a todos os santos, ele quer ser diferente, ele quer impressionar. Às vezes ele quer impressionar tanto a Deus como os homens. Amém? Isso em Limeira não acontece, glória a Deus. Graças a Deus, em Limeira não, mas nas outras cidades está acontecendo. Você tem olhado assim para a televisão, nos programas evangélicos, você tem olhado nas igrejas, não tem acontecido isso? Não só na vida dos líderes, às vezes na vida de alguém dentro da igreja, de alguns. Graças a Deus, a nossa igreja pequena não tem esses problemas, já estamos falando porque um dia vai acontecer. Ele quer impressionar Deus e quer impressionar os homens também. Querido, você quer impressionar Deus? Obedece Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta e ali você impressiona Ele com a sua adoração, com o teu coração lavado, rachado, o teu coração que parte na presença dEle, como Maria Madalena rachando, né, quebrando o vaso de alabastro e perfumando aquele lugar na presença do Senhor. Quer impressionar Deus? Dê quando ninguém estiver vendo. Quer impressionar os homens? Dê e ajude quando ninguém está sabendo. Porque Jesus fala que a tua mão direita dá, a sua esquerda não tem que saber. E o joio, eu estou falando algumas características, o joio tem essa característica. Nós não podemos ter isso no nosso coração. Eu não vou impressionar Deus em público. E eu também não vou impressionar os homens em público. O que eu tenho que fazer, eu faço em secreto. Jesus, ele é bem discreto. Jesus, ele é bem discreto. É isso que ele está ensinando aqui. Amém? Oh, glória a Deus. Impressiona Deus com a sua adoração sem interesse, viu, querido? Sem interesse. Ananias e Safira quis impressionar a igreja primitiva. Barnabé foi lá. Barnabé disse que ele era muito rico, Barnabé. E ele vendeu todas as suas propriedades e colocou aos pés dos apóstolos. Que coração desprendido do dinheiro. Aí Ananias e Safira viu aquilo e falou: puxa, nós vamos impressionar também, mulher. Vamos lá. Só que eles venderam a propriedade deles e eles levaram só metade. Quiseram impressionar com mentira. E quando eles apresentaram a metade, disseram: nós vamos falar que nós vendemos tudo. Meu querido, ninguém impressiona a Deus com mentira. Ninguém impressiona a Deus com meia oferta. Se você quer fazer uma coisa, faça ela perfeita. Ninguém impressiona a Deus dando metade da sua vida, dando metade do seu tempo, dando tudo pela metade. Você é inteiro de Deus, tudo que é seu é de Deus. Você tem que estar 100% no altar de Deus, aí você impressiona a Deus. E os dois morreram por causa desse pecado. Porque se eles tivessem falado assim: olha, Pedro, nós vamos dar só metade daquilo que nós vendemos, não ia ter problema nenhum. Porque é a verdade. O problema está em querer impressionar com mentira, querido. Amém? Muitas vezes a gente maqueia, a gente faz uma coisa que não é. Não adianta, Deus conhece tudo. Amém? Você quer impressionar os homens, impressiona eles servindo a Ele. Sirva a todos e você vai impressionar, mas vai impressionar com uma ação santa. E não se impressionar querendo alguma coisa, querendo um cargo, querendo um dom. Dentro da igreja de Deus existe isso, já virou uma política. As igrejas grandes têm isso aí. E todas as igrejas têm, às vezes é pequena, essa coisa da política. Que um quer passar a perna no outro para ter aquele cargo, para estar em cima de um púlpito, para aparecer. E não foi para isso que Deus nos chamou. Você quer ser o maior, Jesus diz, sirva a todos. Impressione o teu irmão com amor, com misericórdia, com ajuda. Impressione o teu amor, o teu irmão com amor. Amém? Impressiona ele. Diz para quem está do teu lado: posso te impressionar? Então o joio quer impressionar. E é por isso que ele quer impressionar, porque ele não é trigo, mas ele quer mostrar, que ele quer dar um jeito de que as pessoas pensam que ele é trigo, ou que ela é trigo, porque ele é diferente. Então fica tentando impressionar. Outra coisa que o joio faz, diz assim comigo: se vende fácil.
vende a salvação, vende a santidade, vende, querido, a eternidade. Sabe por causa do quê? Às vezes por causa de bebida, por causa de sexo, por causa de pecados ocultos. Que os pecados ocultos são o que os crentes fazem. Os crentes não fazem pecados exteriores. Os pecados dos crentes são sempre ocultos, para que ninguém veja. Então se vende às vezes muito fácil. E às vezes passa na frente do diabo. Porque o diabo está pensando em armar uma armadilha e já está correndo lá. E ele fala, puxa, o diabo fala, glória a Deus, né? Não tive nem esforço, o meninão foi sozinho. Se vende fácil. Se vende por um rabo de saia, se vende por uma mulher, se vende por cargo, se vende... Não tem valor. Não tem valor. Quem vive se vendendo não tem valor. Você está entendendo? Quem vive se vendendo não tem valor. Por isso que Jesus chamou você como noiva, santa, pura e só dele. Não se venda por nada. Ah, mas é só hoje, eu vou com os meus amigos lá no bar tomar. Mas eu vou, mas eu não vou tomar. Mas não se venda, querido. Se separe, seja santo do Senhor. Amém? Não se venda. Ah, mas ninguém vai ver. O problema não é as pessoas verem, o problema é aquele que vê todas as coisas. Ele é o justo juiz da terra. Dele você não escapa, então ele seria o primeiro, não as pessoas. Ah, mas minha mãe não vai ver, o pastor não vai ver, o diácono não vai ver, o vizinho que é irmão meu não vai ver. Não, querido. Não faça isso. Não queira enganar Deus. Não queira cair no mesmo pecado de Adão e Eva, de esconder, achar que Deus não sabia onde eles estavam. Amém? Não se venda fácil. As pessoas hoje estão se vendendo, a igreja está se vendendo. Eu estava falando, não sei se foi na teologia ou não foi na escola bíblica, não me lembro, que vai ter muita conversão na grande tribulação. Você sabe de quem? Dos crentes que vão ficar, que não são crentes, né? Mas que conhecem a palavra, estão às vezes dentro da igreja, mas continuam ainda se vendendo. Então vai ter muita conversão na grande tribulação, acredito, mas daqueles que conheceram e sabem por que estão ali e falam, agora eu tenho que me consertar. Porque as pessoas mesmo que vão se converter na tribulação, que nunca ouviram falar nada, não vão ser muitos. Não vão ser muitos. Vai ter um bom número, mas não vai ser muito. Eu acho que vai ser mais os crentes que vão ficar. Isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que vai ser mais os crentes que vão ficar. Porque estão se vendendo hoje. A igreja hoje é um comércio de venda. O tempo todo está vendendo graça de Deus. Tem cantores aqui no Brasil que cobram 150, 200 mil para tocar. Você sabe com o que eles ganham esse dinheiro? Cantando que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é Salvador. Cantando que tem que adorar Ele. Às vezes até cantando no cântico, é uma ironia, que tudo que Ele nos deu é pela graça, mas tem que cobrar 200 mil. Você quer um cara mais famoso que Jesus Cristo? Alguém conhece? E onde ele andava, ele cobrava para ir para a Judéia. Bom, eu estou na Judéia, eu preciso ir para a Galileia. Vai lá, Judas era o da bolsa. Vai lá e vê se eles podem pagar tantos camelos que eu subo lá para fazer umas curas e uns milagres. E hoje os homens estão se achando. Arcanjo apóstolo fulano de tal dia vai fazer oração forte, porque a unção está em mim, porque eu não sei o que. Não se venda. Não vamos nos vender, amém? Ele é, eu não sou. Judas se vendeu, querido. Judas vendeu sua salvação por causa de uma traição por 30 moedas de prata. Não precisava ser ele, viu, querido? Em lugar nenhum na Bíblia não precisava ser ele, mas ele caiu. 3 anos andando com Jesus e se vendeu o mestre. Mas alguém ia prender Jesus, alguém ia entregar Jesus, alguém ia levar aonde Jesus estava. Não precisava ser os seus. E quantos traidores hoje não tem dentro da igreja? Estão traindo o evangelho, traindo a salvação, a eternidade que Deus deu de graça para ele. Você está entendendo? Glória a Deus por isso. Outra coisa que eu quero falar para você, que quem está classificado como joio, ele tem uma coisa que se chama matar as almas. Porque o joio é assim, se na hora de colher essas espigas
do joio junto com a do trigo, ele é um veneno. E ele pode até matar. Por isso que na hora das espigas tem que arrancar o joio, para que na hora de colher só o trigo vá. Porque se ele estiver no meio, ele contamina e ele mata. E às vezes quem está matando as pessoas não é as pessoas do mundo que está matando. Às vezes somos nós que estamos matando. Com a nossa língua, com a nossa palavra, com o nosso desamor. E eu não posso ser classificado desse jeito. Tiago vai falar a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado do quê? De veneno mortífero. Então nós fomos chamados, sabe para quê? Lê essa, eu achei tão bonitinho, olha lá. Ovelha sadia sempre dá muita cria. Nós fomos chamados para gerar. Ah, mas não é o pastor que gera. Você sabe que outro dia eu estava conversando com um pastor, ele me falou uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Ele falou, pastor Edson, o pastor não foi chamado para gerar, o pastor foi chamado para curar, para cuidar. Quem gera são as ovelhas, elas que vão trazer, o Senhor só vai cuidar. Eu falei, eu nunca prestei atenção nisso. Porque você vai ter tanto tempo para cuidar de ovelha que não dá tempo nem de gerar, conforme a igreja vai crescendo. Mas quem gera, você tem que gerar. Só que gera quem é trigo. A gente não pode matar. Então a gente tem que somar, a igreja não foi chamada para dividir, ela foi chamada para somar, para acrescentar, para trazer. Amém? Só nesse ano, quantas pessoas você conseguiu trazer para a igreja? Quantas crias você deu? Então precisa levar você no veterinário, está com algum problema. Eu vou concluir com o último aqui antes de eu... Nossa, eu vou parecer a Dilma agora. Eu ia falar, eu vou concluir antes de ir para a conclusão. Mas como que eu vou concluir antes de ir para a conclusão? Né? Nós não temos meta, mas a hora que chegar na meta, né, dobra a meta. Né? É uma confusão da Dilma aí, meu pai do céu. Não, mas eu quero falar o último tópico, depois eu vou concluir. E eu acho que não pus essa passagem. Muito bem. Mas está lá em João 8,44, que diz assim, todo mundo já deve ter ouvido ela. Jesus está falando isso pros religiosos da época, os homens que representavam Deus. Sabe o que ele diz para eles? O joio são esses que não andam na verdade. Diz assim, vós sois do diabo. Pensa que Jesus era corajoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele disse para os sacerdotes da época, pensou ele falando isso? Vós sois do diabo. Por que ele está falando que é do diabo? Porque foi esse joio que vem sendo plantado e entrou também naquela época no meio da religião, no meio de todos os rituais, dos mandamentos, tudo que Deus fez, o joio entrou ali, o diabo contaminou aquilo que era para ser santo. Então Jesus vai falar, vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então não anda na verdade. Existe mentirinha santa, sim ou não? Não. Se já é mentira, já não é santa, já é do diabo. Então quando a gente mente... mas se eu não mentisse, eu não ia conseguir aquele serviço. Se eu não mentisse, eu não ia conseguir fazer aquele negócio. Se eu não mentisse, eu ia apanhar da minha esposa. Entendeu? Aonde que você veio desse horário? Eu estava na vigília. Bar da vigília, né? É um bar que chama Bar da Vigília. Então, o joio é classificado com aqueles que andam na mentira. E quando eu minto, mesmo que eu acho que é santo, eu estou me tornando filho do diabo, aquele que semeia o joio. Então, nós temos que falar sempre a verdade. Nossa boca foi feita para isso. E concluindo, eu quero que você vá comigo lá em Mateus capítulo 13. Não sei se você fechou sua Bíblia, está aberta, mas vamos continuar no versículo 30. Nós vamos ler o 30 e depois com a explicação, 30 e o 41. Falando do joio, diz assim, Mateus 13:30. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, ajunta o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Aí vai para o 41 comigo.
mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha lá o que o joio recebe: ajunta, amarra, queima, e ficarão o resto da vida chorando e rangindo os dentes. Então, isso é o que foi destinado para o joio, querido. Porque Deus quer? Não, porque Ele quis ser joio. Você sabia que não tem como, querido, ou você está sendo influenciado por demônios, espíritos malignos, ou sua vida está sendo influenciada por um outro espírito, que é o Espírito Santo. Não tem como uma pessoa falar: eu não tenho nenhum desses, porque eu não creio. O problema é dele se ele não crê. O diabo está pouco ligando se crê ou não crê. O diabo não se preocupa com que as pessoas saibam. Se vier um americano lá dos Estados Unidos, faz sentido? Se vier um americano lá dos Estados Unidos e vir aqui na Bahia e comprar, ele nem sabe o que é aquilo, mas ele comprar uma estátua do Preto Velho, que é uma estátua do Candomblé, e ele levar lá para a casa dele, ele achou bonito, mas ele não sabe o que é. E a hora que ele botar na casa dele, as coisas começam a dar tudo errado. Você acha que o diabo vai ficar preocupado se ele sabe ou não sabe o que é aquilo? O diabo nem quer que ele saiba. Então, se a pessoa acha assim: eu não creio, tem muitas pessoas que não creem no inferno e não creem no diabo. Mas o inferno e o diabo existem. Outro dia eu estava vendo um vídeo, ele é engraçado, mas deve ter sido ruim para a pessoa. Aí tinha dois malucos lá, aí cantando, não sei se era um rap, eu acho que era um rap, ou um funk, não era um funk. Um ficava, e o outro lá falando: nós vamos matar a polícia, e nós não sei o que, pai, botou. E as polícias viu o vídeo. E vai lá, e as polícias fizeram montagem, né? Pegou o vídeo original dele, e ele lá cantando. Eu estava lendo ali assistindo, eu falei: nossa, o que vai acontecer, né? E eles lá, porque nós matamos mesmo, nós vamos matar a PM, não sei o que, beleza. Daqui a pouco corta, e os mesmos caras que estavam cantando com uma folha na mão, assim, com uma cara de coitado, dizendo: nós queremos aqui pedir desculpa para a polícia, porque não sei o que, pipipi, lá com a capivara deles. Pediram desculpas. Então esses caras achou que nunca ia ser preso, que nunca ia, e eles iam matar o PM, mas o PM pegou. E tem gente achando que o inferno não existe, que o diabo não existe, que espírito maligno é coisa de outras pessoas que querem crer, mas na minha vida não tem. Mas também não tem Deus. Se não tem Deus, está na mão do diabo. Então, não tem como. As nossas vidas, ou ela está sendo influenciada por espírito das trevas, ou por espírito de Deus. O nosso é o Espírito de Deus, amém? Glória a Deus por isso. É Ele que tem trabalhado nas nossas vidas. Só que eles vão ser ajuntado, amarrado e lançado para ser queimado. Porque o que você faz com o joio? Não serve para nada. E o versículo 30 de novo, a parte lá no final que diz assim: mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Olha que Deus maravilhoso. E vai no 43 comigo. E então os justos resplandecerão como um sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Olha que lindo. O trigo, sabe o que o papai faz? Ele recolhe, querido, com carinho. Ele faz o que? Ele reúne no celeiro dele, no celeiro do papai. Onde que é o celeiro do papai? A Jerusalém Celeste, onde nós vamos estar com ele. A Bíblia diz que tem 2.000 quilômetros quadrados aquele celeiro. Se somos estados lá, né? Não lembro quantos estados são, não me falha a memória, mas dá 2.200 quilômetros mais ou menos. Gente, é uma cidade muito grande. Lá é o celeiro do papai, onde ele vai levar os trigos para ser colocado ali. E ali nós resplandeceremos como um sol no reino do Pai. Você já imaginou você resplandecendo como um sol? Você sabe a potência que o sol tem? Você sabe, sim ou não? A gente só não morre torrado aqui porque a gente estamos eu não vou saber falar a quantidade, mas é muitos milhões e milhões e milhões e milhões de quilômetros do sol. Aí Jesus vem nessa parábola falar: vocês que são trigos vão resplandecer como o sol no reino, no meu reino, no celeiro do Pai. Amém? No celeiro do Pai, onde nós vamos viver para sempre.
Versículo 38 para a gente encerrar. O campo é o mundo, onde nós estamos aqui pisando. As sementes são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Que nessa noite, querido, eu e você estejamos classificados como as sementes que são filhos do reino. Você é filho do reino. Diz para quem está do teu lado, você é filho do reino. Diz para ele assim, você vai resplandecer como o sol. Amém. Glória a Deus. É claro que eu falei do joio, eu precisei falar, mas nós já temos a nossa decisão, amém? Nós somos trigo, todos nós somos trigo. Trigo do Senhor. Trigo que é bênção, que serve para alimentar. É isso que nós temos que ser aqui na terra, querido. Enquanto aqui na terra vamos ser trigo para alimentar, levar a palavra para o próximo, oração, intercessão, levar testemunha. Nossa vida, ela é uma carta viva e escrita, onde a gente escreve essa carta com os nossos atos, e as pessoas estão o tempo todo lendo. Amém? Tem muitas pessoas que às vezes do nosso lado, no serviço, na escola, são joio. São pessoas que estão na terra ainda com função de joio. Eu creio, não sei se você nasceu num lar evangélico, mas que eu e muitas pessoas aqui já foram joio um dia. Um dia nós estávamos lá trabalhando para as trevas sem saber. Nós éramos do pecado, nós espalhávamos o pecado e o vício. Porque você percebe, quem tem um vício, ele está doido para passar o vício para o outro. Já perceberam isso? O cara que cheira, se ele encontra um cara que se torna amigo dele num cheiro, o mais rápido possível ele quer fazer com que o outro cheira. O que bebe quer fazer com que o outro bebe. O que se prostitui quer que o outro também se prostitui. O que adultera e traz sua esposa, ele quer que os outros também façam isso. Nós já fomos joio um dia. E já servimos ao diabo. Mas hoje nós nos transformamos em trigo. Hoje que você é trigo, transforme os joios que estão ao seu lado em trigo. E às vezes o joio pode estar até dentro da nossa casa, querida. Eu não sei como é. Tem casa que às vezes um só é convertido, o resto é joio. Mas por que você está lá? Porque Deus te chamou para ser trigo e transformar os joios que estão lá também em trigos. E você vai fazer isso em nome de Jesus. Você, a sua casa e todos aqueles que te rodeiam e todos aqueles que você tiver a oportunidade serão ganhos para Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé comigo.